O que aconteceu com os orcs, trolls e demais criaturas a serviço de Sauron? Eles conseguiram fugir e sobreviveram na Terra-média, ou foram todos perseguidos e mortos? E qual foi o destino dos Nazgûl? Eles realmente foram destruídos ou resistiram à queda de Sauron? Nesse vídeo vamos entender tudo o que aconteceu com o exército maligno de Sauron após a destruição do Anel e a derrota definitiva do Lorde Sombrio. Já recebi várias perguntas sobre o que aconteceu com os orcs e com Mordor após o fim de O Retorno do Rei. Então por isso estou trazendo esse vídeo para responder essas perguntas. Provavelmente enquanto estiver vendo esse vídeo, você vai pensar: se esses filmes tivessem 5 horas cada um, seriam ainda mais grandiosos, pois são tantas batalhas acontecendo, tantos atos heróicos, e que por falta de tempo não é mostrado, e nos faz pensar como seria bom ver tudo isso nas telas. Para fazer esse vídeo, usei como referência a trilogia de O Senhor dos Anéis e o Atlas da Terra-média. A trilogia nem tem o que falar, se você não tem, não perca tempo e adquira o seu. Já o Atlas da Terra-média, aconselho demais você ter também, pois ele faz você mergulhar na Terra-média e te dá toda a ambientação, lugares, reinos, de uma forma muito bem detalhada. E com ele, qualquer livro de Tolkien que você lê é uma experiência muito melhor do que se estiver sem o Atlas. Vou deixar o link desses livros na descrição para que você possa comprar o seu. Como não existe nada escrito por Tolkien que deixa claro qual foi o destino final dos orcs, trolls, wargs e todas as criaturas a serviço de Sauron após sua derrota, precisamos entender tudo o que aconteceu após a destruição do Anel, e assim podemos chegar a uma conclusão que faça mais sentido. Para isso, vou explicar as batalhas antes e depois da destruição do Anel Regente. Assim fica muito mais fácil entender tudo o que estava acontecendo quando o Anel foi destruído e o que aconteceu após a sua destruição, e assim entender o que aconteceu com essas criaturas que serviam a Sauron e também com os homens que eram seus aliados. Momentos antes da destruição do Anel Regente, temos a batalha protagonizada por Gandalf e Aragorn em Minas Tirith, conhecida como Batalha dos Campos de Pelennor, e depois a batalha que aconteceu no Portão Negro em Mordor, conhecida como a Batalha de Morannon. Mas longe dali, outras batalhas aconteciam entre o exército sombrio de Sauron, elfos, homens e anãos. Um grande exército de Sauron ficava em Dol Guldur, aquela mesma fortaleza que Gandalf, Saruman, Galadriel e Elrond foram expulsar Sauron muitos anos antes. Uma parte desse exército avançou para atacar Lórien e outra parte foi para o reino de Thranduil. Um outro exército, aliados de Sauron, vindos do leste da Terra-média, foram para atacar a cidade de Valia e o reino dos Anãos de Erebor. Lórien foi atacada por 3 vezes e em todas elas os elfos saíram vitoriosos. Inclusive, muito do exército maligno que fugiram no primeiro ataque deram de cara com os entes na floresta de Fangorn e assim foram dizimados pelas dóceis árvores. O rei Thranduil também saiu vitorioso após uma longa, sangrenta e difícil batalha. Já na batalha de Valia e Erebor, seus reis morreram. Brand, neto de Bard, era o rei de Valia, e Dain Pé de Ferro era o rei de Erebor. Os homens e os anãos então foram forçados a bater em retirada e se refugiaram atrás do portão de Erebor, e lá o exército inimigo não conseguiu invadir. Agora vamos por partes. O que vou relatar aqui é por ordem do que aconteceu a partir da destruição do Um Anel. Mas antes disso, deixe seu like para esse vídeo, não custa nada e é de extrema importância para o canal e para que bons vídeos continuem a ser produzidos para você. Assim que o Anel foi destruído, Sauron foi derrotado e a Torre Escura caiu, pois era sustentada com o poder do Anel, e por isso perdeu sua força e desmoronou. E com sua queda, muito do exército de Sauron sucumbiu. Não apenas a Torre Escura caiu, mas também as Torres dos Dentes. O Portão Negro se desfez em ruínas, a terra tremeu e os Nazgûl deixaram de existir. Outro fato importante em saber é que o que motivava o exército de Sauron era seu poder maligno, que estava nos corações de todas as criaturas e dos homens que o seguia, pois esse poder os enchia de ódio, fúria e vontade de aniquilar os inimigos do Lorde Sombrio, e com sua derrota, esse poder deixou de existir. Sendo assim, a hoste de Sauron sentiu medo e o terror atravessou seus olhos. O exército de Sauron, trolls, orcs e todo tipo de criatura escravizada por ele, começaram a fugir. E enlouquecidos, correram sem destino e sem propósito, corriam de um lado para o outro, sem rumo, e eles se destruíram, lutando entre si e até mesmo se atirando em buracos profundos. Contudo, alguns da raça dos homens que serviam a Sauron, orientais e sulistas da Terra-média, por estarem há tanto tempo servindo ao mal, tentaram resistir e lutaram desesperadamente, mas foram todos dominados.
um exército entrou em Mordor e lá destruíram tudo que pertencia ao mal, fortalezas e locais estratégicos de Sauron, e permaneceram naquelas terras por um período, caçando as criaturas e lutando contra os homens que eram aliados de Sauron, e todos eles foram dominados pelo exército de Gondor. Com a derrota de Sauron, como já dito, seu exército perdeu a força que os guiava. Assim Galadriel, seu esposo Celeborn e o rei elfo Thranduil, com seus exércitos, marcharam para Dol Guldur na Floresta das Trevas e tomaram a fortaleza. Galadriel, com seu poder, derrubou as muralhas e Dol Guldur foi destruída. Thranduil tomou todo o norte da floresta e Celeborn tomou o sul. A floresta foi purificada e mudaram o nome da Floresta das Trevas para a Floresta das Folhas Verdes. Já a batalha que acontecia em Erebor, o exército dos aliados de Sauron se encheram de desânimo. Os homens e anãos que estavam sitiados atrás do portão saíram para a batalha e expulsaram o exército inimigo. Bard II, filho de Brand, assumiu o trono de Vale. Thorin III, Elmo de Pedra, filho de Dain, assumiu o trono de Erebor. Esses dois reinos, enquanto duraram ao longo dos anos, permaneceram aliados ao reino de Gondor. Agora que entendemos como foram as batalhas antes e depois da destruição do Anel, fica mais fácil entender o destino final dessas criaturas. Como vimos, Sauron foi derrotado em todas as batalhas que travou. A única que ele estava vencendo era a batalha contra os Homens de Vale e os Anãos de Erebor. Mas aquele exército aliado de Sauron era formado por homens vindos do leste, mas foram derrotados quando o Anel foi destruído. Você deve estar se perguntando o que adiantou todo o sacrifício de Frodo e Sam para destruir o Anel se os exércitos de Sauron estavam perdendo todas as batalhas. Por isso quero que entenda que se não fosse a destruição do Anel, Sauron venceria no final, pois seu exército em Mordor era muito superior ao exército de Gondor e de Rohan, e para ajudar ainda tinha os 8 espectros do Anel que eram extremamente poderosos. E tem mais, todo esse exército, toda essa força que Sauron impunha em seus servos, era apenas uma fagulha de seu poder, pois ele estava totalmente enfraquecido sem o Anel Regente. Quando ele o fabricou, colocou grande parte de seu poder nele, e mesmo totalmente enfraquecido, Sauron exercia muita força na Terra-média. Então imagina se ele recuperasse o Anel. Imagina o que ele poderia fazer com esse imenso poder. Então no final de todas as batalhas, praticamente todo o exército de Sauron foi destruído. Está escrito que algumas criaturas ainda conseguiram fugir e se esconder, mas poucas conseguiram isso. Sem o poder de Sauron, as criaturas tiveram suas forças muito diminuídas, ficaram sem rumo. O que dá a entender também que sem um Lorde Sombrio, Orcs, Trolls e tudo mais, não tinham um objetivo final em dominações e conquistas. Muito pelo contrário, se muitos deles tiraram a própria vida, para eles era difícil até permanecer vivos, pois eles sempre tiveram alguém a quem servir, mesmo que odiassem seus mestres. Antes de Sauron, o senhor deles era Morgoth, mestre de Sauron. Com a derrota de Morgoth, muito tempo depois Sauron os organizou para começar seu plano de dominação da Terra-média. Mas agora sem ninguém a quem servir, provavelmente os que restaram fugiam para sobreviver. Com o início da Quarta Era, Aragorn recuperou todas as terras de Gondor e Arnor. Se você quer entender melhor o que significa esses reinos, inclusive toda a história criada por Tolkien, vou deixar o link do vídeo que explico tudo isso na descrição e um card no final desse vídeo. É só clicar e será direcionado a ele. Inclusive te aconselho muito a assistir, principalmente se você apenas viu os filmes, pois vai te dar outra visão sobre tudo que você viu em O Senhor dos Anéis. Quando Aragorn recuperou essas terras, como você pode ver nesse mapa, provavelmente muitos orcs e outras criaturas foram mortas por seu exército. Os Haradrim e os Lestenses, homens aliados de Sauron, e como dito antes sobre esses aliados, aqueles que estavam completamente dominados pelo mal foram mortos, mas muitos deles fugiram. Então Aragorn selou a paz com eles e assim provavelmente deixaram de sentir o ódio que sentiam pelo povo de Gondor e de Arnor. Com isso percebemos que toda a Terra-média se tornou inimiga dessas criaturas malignas. Por mais que existiam pessoas más, é difícil acreditar que homens se uniriam com os orcs ou mesmo com os trolls. Isso é praticamente impensável, pois em toda a história da Terra-média, homens se aliaram apenas a Morgoth e a Sauron. Me parece então que a Terra-média se tornou um local hostil às criaturas malignas, que provavelmente foram sendo eliminadas aos poucos até sua extinção, pois era toda a Terra-média contra elas. Podemos então concluir esse vídeo com a certeza da extinção de todas essas criaturas malignas, que um dia apavorou a todos na Terra-média. Não se tem registro de que surgiu um outro Lorde Sombrio. Existe apenas uma profecia do Valamando sobre o fim dos tempos, um tipo de Ragnarok na Terra-média. Mas isso é obra de Melkor, o primeiro Senhor do Escuro, e logo sai vídeo sobre isso
Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Já as terras de Mordor sofreram muito com a maculação de Sauron, e elas se tornaram impossíveis de existir vida. E além disso, Mordor sofreu com a erupção do vulcão, o que provavelmente deixou aquelas terras desertas por um bom tempo. Pode ser que com o tempo, o mal deixou de vez aquelas terras e assim um dia ela voltou a ser verde. Se você quer saber o que aconteceu com os membros da Sociedade do Anel após a derrota de Sauron e a coroação de Aragorn ao trono de Gondor, vou deixar o link na descrição. E não deixe de ver o vídeo que explico sobre todo esse universo criado por Tolkien. São vídeos muito bons e tenho certeza que você vai gostar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.